Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Elida. Nesse canal nós vemos Bíblia, Teologia e Vida Cristã. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bom, continuando nossa série em Atos, estude comigo. Estaremos vendo o capítulo 9. Chegamos na conversão de Paulo. Estou muito animada, esse capítulo é muito bom. Espero que você pegue seu papel, sua caneta, sua Bíblia. Vamos estudar junto? Mas antes, claro, não podemos começar sem a nossa oração. Vamos orar? Senhor, eu quero te louvar, quero te agradecer, te exaltar. Muito obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, Senhor, por essa vida que está assistindo o vídeo. Deus, realmente nós queremos te louvar, te adorar, Deus, na beleza da tua santidade. E nós te pedimos nessa hora, Senhor, nos dá um coração apropriado para estudar a tua palavra, para aprender, para guardar no nosso coração a tua palavra que é viva, que é eficaz. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que possamos, Deus, guardar cada ensinamento que o Senhor nos dá nessa palavra. Que toda honra, que toda glória, que todo louvor sejam para ti, Deus. Nós levamos a nossa mente até a ti, Senhor, te pedimos sabedoria, discernimento da tua palavra para nós. Senhor, que a tua palavra nos cure, nos restaure, nos motive a cada dia. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Vamos lá comigo. Atos 9. Então agora saímos do capítulo 8, onde vemos essa transição, né? Atos 1, 8 se cumprindo. E você vê que agora sai desse núcleo de Jerusalém, atinge a Judéia e Filipe vai para Samaria. Vemos também Estevão, né? E agora estamos indo rumo a Paulo. E você vai ver que Atos dos Apóstolos, ele tem duas figuras apostólicas que é muito falado. A primeira é Pedro, que você vai ver que ele sobressai nesses 9 primeiros, talvez 12 primeiros capítulos, onde você vê os discursos de Pedro, as ações de Pedro, e agora nós vamos ter essa transição, do 9 até o 12, nós podemos chamar de transição, talvez, onde vemos agora Pedro, Lucas, né, que é o escritor de Atos, ele parando de falar de Pedro e começando a dar um enfoque na carreira paulina. Não que Pedro tivesse parado de fazer alguma coisa, mas agora você vai ver o enfoque estando em Paulo, ok? E aí começa, claro, com a conversão de Paulo. 9:1 são muitos versículos, não vai dar tempo de lê-los todos, infelizmente, mas você pode pausar esse vídeo, você pode ler todo o capítulo 9 e depois voltar aqui, combinado? Os primeiros versículos vai falar o seguinte: Paulo, respirando ameaças, ele vai buscar cartas lá em Jerusalém para ir até Damasco para poder perseguir a igreja lá. E aí eu vou ver se consigo deixar um mapa aqui sobre essa questão de Jerusalém até Damasco. E você vê um pouco no capítulo 8, versículo 1, fala que Saulo estava lá consentindo na morte de Estevão, ou seja, ele estava presente. Ele já tinha uma ação ali. E no capítulo 8, versículo 3, você vê que Saulo perseguia os cristãos. E aí você pode até pensar, poxa, mas esse cara era cruel, era malvado. Mas ele perseguia por causa do zelo que ele tinha. Ele era fariseu, ele era judeu, ele era da seita, né, se pudéssemos dizer assim, dos fariseus, que zelavam pela lei pela lei do Senhor perfeita. Só que eles estavam tão zelando que eles se perderam, né, no seu zelo. E a prova disso é que eles perseguiram o próprio Cristo, eles crucificaram Jesus. E Paulo está nesse meio. Tanto que a diferença, né, de tempo aqui da morte e ressurreição de Cristo para Paulo é pouquíssimo tempo, né? Então, tudo indica que Paulo estivesse ali consentindo na morte de Jesus também, tá? Então, a gente não está falando de muitos anos e aparece Paulo. Paulo está nesse inteirinho. Então, talvez Paulo estivesse ali, né, em alguns momentos, só que a figura dele vai sobressair realmente em Atos, beleza? E aí, continuando, você vê que esse muito zelo, né? Ele tinha tanto zelo em zelar pela tradição, zelar por aquilo que ele achou que Deus tinha dado ao povo, que ele não conseguiu enxergar Jesus como Messias, ele não conseguiu ver Jesus. E aí, nesse zelo, ele perseguia as pessoas. E também tinha uma questão que as escolas do judaísmo daquela época tinha muito o pensamento de que o mundo do Messias viria quando retirassem aqueles que se opõem ao Messias. Então, qual que era o trabalho de alguns judeus, né, que eles pensavam dessa forma, que o mundo do Messias viria quando se tirasse aqueles que não eram a favor do Messias. Então, qual que era o trabalho de alguns judeus naquela época? Estavam perseguindo aqueles que não faziam parte do povo de Deus, porque quando esse pessoal fosse tirado, então o seu Messias viria em sua plenitude. Só que nessas ideias deles não viram Jesus Cristo vindo e implantando o reino de Deus de uma forma muito mais completa do que eles imaginavam que seria, tá? Então temos essa questão. Então Paulo, quando ele perseguia os cristãos aqui, é porque ele tinha muito zelo, muito temor. Então no zelo dele ele estava cego.
Ele estava com os olhos tão fitos no judaísmo, na religião, né? Religiosidade. Essa religiosidade tóxica. Ele estava tão preso nessa religiosidade que ele não enxergou Jesus. E quantas vezes, né, nós estamos tão presos à nossa religiosidade que nós perdemos Jesus na nossa vida. Isso é uma grande aplicação para a gente. Paulo vai pedir para a sinagoga de Jerusalém cartas para que ele pudesse ir ao redor do mundo, prendendo quem não fosse do Cristo, quem fosse desse tal de Cristo, que era contra os judeus, que ele tinha muita aversão aos cristãos. Ele pensava justamente que eles eram uma barreira ao verdadeiro Messias. Mal sabendo ele que o verdadeiro Messias já tinha vindo, só que Jesus já tinha planejado se encontrar com Paulo. E aí, no caminho que Paulo está de Jerusalém até Damasco, Jesus vai aparecer para Paulo. E você vê que no capítulo 9 inicia isso. E antes que a gente comece a falar, eu queria já deixar duas coisas claras aqui. Primeiro, Deus não mudou o nome de Paulo. Eu sei que muitas pessoas falam, antigamente ele era Saulo, mas agora ele virou Paulo, abençoado. Mas nós não temos esse versículo na Bíblia. Choquem, fiquem pasmos. Nós não temos. Por quê? Porque você vai ver essa transição, né? Embora Deus mude nomes, você vai ver Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, Deus mudou o nome de Sarai para Sara, e Jacó para Israel, e por aí vai. Só que isso não acontece com Paulo. Paulo e Saulo é a mesma pessoa. Por exemplo, João que no Brasil se chama João, e João nos Estados Unidos é John. Mas isso não significa que sejam nomes diferentes, tá? Significa apenas que a gente está em outro local e outra fala. E o mesmo acontece com Paulo. Paulo, ele nasceu em Tarso, que é uma região ali da província da Cilícia. Então, essa região ela tinha privilégios do Império Romano. Então, quem nascia lá era considerado cidadão romano. Logo, Paulo era cidadão romano. Só que a família dele eram de judeus. Então, Paulo também era judeu. Então, como judeu, seu nome era Saulo. E Saulo vem do hebraico, que é a língua dos judeus, que significa desejado. E agora, Paulo, como cidadão romano, ele tem o nome latim, né? O nome grego dele, que significa Paulo, que é justamente pequeno, tá? Então, significa pequeno. Então você vê que Paulo tem esses dois nomes. Então, quando Jesus aparece para ele agora, Paulo pegou essa carta da sinagoga de Jerusalém, está a caminho de Damasco, e a gente está falando aí de 240 quilômetros de distância. Era uma viagem de 4 a 6 dias, de camelo ou de cavalo que fosse, tá? Então, você vai ter essa distância aí, e a história conta pra gente que a caminho de Damasco, no meio do dia, uma luz vai brilhar muito forte, e ele, Paulo vai cair, nós não sabemos se é do camelo, do cavalo, da própria altura, mas o fato é, ele cai, e, e esse é o segundo ponto, né, porque eu já vejo muitas pessoas falando, Paulo caiu do cavalo. Na verdade, nós não sabemos. Eu sei que isso é ser um crente chato, mas eu preciso te falar. Mas nós não sabemos, então não seja um crente chato de ficar criticando. Mas não sabe se é cavalo. Pelo amor de Deus, para. Mas que você saiba que existem essas hipóteses, tá? E aí uma luz vai brilhar e vai falar para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele vai olhar e vai falar porque na tradição judaica, quando acontecia esses eventos de ouvir uma voz vinda dos céus, automaticamente se remetia à divindade. Então Paulo sabia que era um ser divino falando com ele, ainda mais que fala em hebraico na língua dele. Então, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Paulo vai falar: Senhor, quem és tu? E aí quem vai responder? Sou eu, Jesus, a quem você está perseguindo. E o ponto principal é, Saulo não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo a igreja. Mas olha que interessante o que Jesus fala, quando está perseguindo a igreja, em última instância, a perseguição é contra o próprio Deus, porque a igreja é o seu corpo, então que a gente possa ter muito temor, sabe? Muito zelo pela igreja de Deus, porque quando você está perseguindo a igreja de Deus, você em última instância está lutando contra o próprio Deus. E ai de nós, né? Ai de nós cairmos na mão de um Deus assim, que nós não sejamos tolos a esse ponto. E aí, continuando nossa história, você vai ver que Saulo ele vai ficar cego, porque a luz que brilha chega a cegá-lo, e as pessoas que estavam na caravana com ele vão ouvir a voz, mas não vão ver nada, e guiam Paulo até Damasco, e agora Paulo está cego. Paulo vai entrar em Damasco, vai ficar numa casa durante 3 dias, sem comer, sem beber, porque ele estava nesse momento de transição da vida dele. Imagina, se tudo aquilo que você perseguiu, tudo aquilo que você acredita durante uma vida, agora você descobre que você estava lutando pela causa errada. Esse é Paulo. E aí Deus vai, ao mesmo tempo que Paulo está ali, né, pensando sobre a sua vida, sobre tudo que ele viveu, tudo aquilo que acreditou, tudo aquilo que ele fez em prol de algo que ele achava que era verdade. E nesse meio tempo Deus vai falar com Ananias. Deus chamou é outro Ananias, não é Ananias de Safira não, tá?
Deus vai virar para Ananias e vai falar: Ananias, tem um homem chamado Saulo que veio lá de Jerusalém, tá aqui no 9:11. Ele veio lá de Jerusalém, esse homem é natural de Tarso, eu quero que você vá lá e ponha as mãos sobre ele, porque ele teve uma visão no qual você ia e punha as mãos sobre ele. E é engraçada a reação de Ananias, porque, embora ela seja muito engraçada, muitas vezes a gente se pega fazendo a mesma coisa com Deus. Ananias fala assim: Senhor, vou parafrasear, ok? Ananias é como se ele falasse com Deus: Senhor, então, eu acho que o senhor não sabe, né? Mas esse Saulo, ele persegue os cristãos, ele está contra os cristãos. Então, eu não estou indo para Paulo, eu estou indo para longe, não estou indo para perto de Paulo, eu estou indo para longe de Paulo. Então, é como se Ananias estivesse convencendo o Senhor ou trazendo as últimas notícias para o Senhor, mas Deus fala com ele: Ananias, pode ir, porque eu vou mostrar para Paulo o quanto importa sofrer pelo meu evangelho. E ali eu já estava dando um spoiler para Ananias de toda a carreira ministerial de Paulo. E fala, né, ele será luz para os gentios e para os reis. E Paulo prega para reis, ele prega para os gentios. Então, todo o resumo ministerial de Paulo, Deus deu para Ananias ali. E Ananias responde a isso com obediência. Ele vai e impõe as mãos. E é interessante, né? Nós vemos essa obediência de Ananias. E como precisamos ter essa obediência, né? E ali Ananias vai impor as mãos sobre Paulo e vai cair. A Bíblia fala que cai algo como escamas dos olhos dele. Então ele se levanta, come, é batizado e segue. Só que se você olhar, as cartas que Paulo escreveu 13 cartas no Novo Testamento. E em algumas das cartas ele fala sobre a biografia, ou seja, sobre a história de vida dele. Especialmente em Gálatas. Gálatas 1, ele vai falar um pouco sobre a sua conversão, que é o que está narrado aqui por Lucas em Atos 9. E quando ele fala conversão, fala que assim que Paulo se converteu, porque Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, se revelou a ele, ele não foi para Jerusalém, mas ele foi para a região da Arábia. E essa questão da região da Arábia não está dita aqui em Atos, tá? Atos já pulou direto de Damasco para Jerusalém. Mas então, entre Damasco e Jerusalém, tem um período aí de ida para a Arábia e volta para Damasco de mais ou menos 3 anos, tá? Que Paulo vai citar lá em Gálatas. Então, Paulo vai lá para a Arábia, provavelmente para estudar, mas a gente fala quando você ganhar em Gálatas, tá? Fica tranquilo. E ali Paulo ele sai de Damasco, vai para a Arábia e depois volta. E quando ele tá ali em Damasco pregando, né? Aí já tem discípulos, já tem pessoas que andam com ele, e também já tem pessoas nas quais estão com raiva dele, porque imagina, você sempre pregou uma coisa a vida inteira. Então e ele era o top dos fariseus, ele era tipo o 01 da galera lá. E agora ele tá indo contra o pessoal onde o pessoal mais perseguia. Ele trocou de time. Então isso causou tanta revolta nos judeus, como também uma desconfiança dos cristãos. Será que esse homem se converteu mesmo? Quem me garante que ele se converteu? Vai que ele tá armando um plano para saber quem é cristão para depois matar a gente. Então ele tinha brigas, né, se é que assim podemos colocar, dos dois lados. Os dois lados, os cristãos estavam desconfiados deles e os judeus estavam com raiva de Paulo. Então Paulo, onde ele passava, ele estava causando. E isso foi ruim, porque em Damasco ali chega um ponto do governador armar um cerco na cidade para poder matar Paulo. De tanto que ele estava causando confusão na cidade. E aí, nessa muralha, em 2 Coríntios 11 vai falar sobre isso. Paulo tem que descer no cestinho. E ele vai descer do cesto lá de Damasco e voltar para Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém é exatamente a mesma história, porque quem vai acreditar que Paulo se converteu? Esse cara que é um dos maiores perseguidores da igreja, quem acreditaria que Jesus apareceu para ele? E ali todo mundo tá com medo dele, ninguém queria chegar perto dele. Até que nós temos essa figura maravilhosa que é de Barnabé, o filho da consolação, o mesmo que vendeu o pedaço de campo, que nós vimos no capítulo 4. Ele vai agora pegar Paulo e vai levar até os apóstolos e testificar a sua conversão. E como é importante termos Barnabés nos nossos dias, como é importante conhecermos e sermos Barnabé, né? Acreditarmos no chamado uns dos outros, levarmos os outros, apresentarmos pessoas, né? Temos esse discernimento, essa comunhão e esse olhar, né? Talvez para muitos Paulo fosse nesse momento problemático. Nesse momento, Paulo fosse alguém que não era digno de confiança, alguém que não era respeitado, alguém que era um ser malvado, mas Barnabé viu o Filho de Deus, Barnabé viu o potencial. Então, que você aprenda a olhar para as pessoas com a ótica de Cristo, com a ótica de Jesus, não ver como o homem vê, mas que você possa olhar como Deus vê. Que você peça, Senhor, me ensina a olhar essa pessoa como o Senhor está vendo, para que nós tenhamos a nossa ótica transformada. E ali, Barnabé vai levar Paulo até os apóstolos, e Paulo também narra isso em Gálatas.
E ele vai ter uns 15 dias mais ou menos, vai ficar com Pedro, Tiago ali. E a partir disso ele vai ser levado para Tarso. Por quê? Porque o tempo que ele ficou em Jerusalém também causou alvoroço. Assim como causou alvoroço em Damasco, também causou em Jerusalém. E aí Paulo não vai ter mais jeito, né? Eles vão convidar Paulo a se retirar. Tipo, Paulo, a gente tá te dando uma passagem só de ida para sua casa. E aí Paulo vai para casa dele agora em Tarso, vai ficar bastante tempo lá, mais ou menos uns 10, 12 anos. E aí vai ficar, né, vai ficar de fora agora do contexto. Paulo, ele é retirado e vai para Tarso, volta para sua terra natal. A Bíblia fala em Atos 9:31 que a igreja de Jerusalém tinha paz e todas ao redor tinham paz também. E é interessante porque sai Paulo de cena, a igreja tinha paz. Por muitos motivos, né? Primeiro, porque talvez esse primeiro momento ele causava muito alvoroço por todas as questões. Segundo, porque também ele era perseguidor e agora ele é alguém que está em paz com Deus. Então, a igreja não tinha mais esse perseguidor número um, né, ferrenho contra eles, mas alguém como aliado. Mas que talvez ainda fosse um pouco problemático ou difícil de lidar, ainda precisava ser um pouco mais aperfeiçoado. Então, tira Paulo de cena, a igreja tem paz. É bem interessante ver isso. E aí nós vemos que muda a figura para Pedro. Vai mostrar Pedro indo para Lida. Vou tentar deixar um mapa aqui também que mostra. Lida é perto de Saron. E vai falar sobre duas pessoas, a partir do 32 até o 43. Então, vai narrar a cura de duas coisas que Pedro faz. E é interessante você fazer uma correlação também desses milagres que os apóstolos fazem com os milagres de Cristo. Você vai ver que existem muitas semelhanças. Existem muitos ecos dos milagres de Jesus aqui em Atos, tá? A forma como é feito, você vai ver que existem muitas semelhanças. E aí, primeiro Pedro em Lida, ele vai se encontrar com um homem chamado Enéas, e ele era paralítico, já estava 8 anos na cama, e Pedro fala, Enéas, o Senhor Jesus cura você, levante-se, ande, e vai falar que imediatamente ele se levantou. Então é interessante você ver que Pedro curava em nome de Jesus. Não era uma falsa autoridade, né? Tipo assim, eu ordeno que você faça isso no meu nome, não. Pedro continuava apontando para Jesus e como isso é importante. Como é importante a gente entender que quem realiza milagre, quem realiza cura, restauração é Deus e não você. Nós apenas somos vasos de barro no qual contemos um grande tesouro e o nosso tesouro é o Senhor. Que você nunca se esqueça disso. Quem faz a obra é Deus e nós somos apenas os vasos. Então que você nunca realmente venha se esquecer disso. E ele depois, logo em seguida, ele vai se encontrar com o povo que está ali falando, Pedro, pelo amor de Deus, ajuda a gente. Dorcas era uma moça muito boa. E eles levaram as roupas que Dorcas fazia para eles, ou fez para eles, porque essa Dorcas era costureira, ou seja, uma mulher muito envolvida em ação social. Dorcas ficou doente ao ponto de falecer, mas Pedro entra na casa dela, né? E, novamente, olha a semelhança ali de milagre com Lázaro, talvez, né? E Pedro ora ao Senhor e o Senhor ressuscita Dorcas. E aí Pedro vai ficar ali na casa de Simão, curtidor por bastantes dias, o que prepara o cenário para a gente, para o capítulo 10 e para a casa de Cornélio, tudo que vai acontecer ali agora, a porta dos gentios se abrindo com muito mais clareza aos apóstolos, mas isso é um assunto para outro vídeo. Mas fica de lição para a gente nesse capítulo algumas coisas muito interessantes. Vou falar das pessoas, tá? O primeiro deles é Paulo. Paulo era tão religioso que ele não enxergou Jesus. Que nós não venhamos cair nessa armadilha da religiosidade, mas que você possa enxergar Jesus. E deixa eu te falar, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Se você não tomar cuidado, as melhores coisas da vida pode ser a sua religião, pode ser o que for. Isso pode virar um ídolo no seu coração e você perder o lugar que é de Jesus. Então que você não caia nesse erro. E quero te falar que se você caiu nesse erro, existe cura, existe restauração. Então que você realmente venha orar e pedir para o Senhor alinhar as suas prioridades. Segundo, Ananias ali querendo, né, ensinar, Senhor, com todo respeito, né? Ah, Senhor, eu acho que o Senhor não sabe, mas esse Saulo aqui é o cara que perseguia. Quantas vezes não somos assim? O Senhor nos pede algo, o Senhor nos convoca a fazer algo e nossa reação é, Senhor, mas eu acho que assim é da melhor forma. Ou Senhor, eu acho que o Senhor não sabe, mas eu não gosto muito disso, eu não gosto muito daquilo. Mas que assim como depois o Senhor respondeu a Ananias, nós possamos corresponder igual Ananias correspondeu em obediência, sabe? Ele, mesmo quando o Senhor explicou para ele ali, Deus não precisava fazer nada, porque a soberania de Deus é maravilhosa, mas olha como Deus é perfeito, né? Ele parou e explicou a história para Ananias. Então, eu vejo essa didática em Deus muito maravilhosa. E ele, a partir disso, Ananias respondeu, mesmo que isso fosse custar a sua vida, porque esse Paulo era um grande perseguidor, então
mesmo que custe a vida. Ananias respondeu em obediência, que nós possamos ter essa obediência. Obediência que bote até nossa própria vida em jogo, mas que seja o Senhor. Se o Senhor te ordenou, faça, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele é o Senhor. E depois nós temos Pedro, né, indo para os lugares pregar. E temos a figura de Enéas, então Pedro falando com Enéas ali, totalmente cristocêntrico, apontando para Cristo. Então, tudo que você fizer, aponte para Cristo em todas as suas ações. E por último, temos Dorcas, essa mulher maravilhosa que era tão comprometida em ação social. Isso nos ensina tanto, queridos, porque muitas vezes a gente acha que a gente só é uma bênção quando a gente está na igreja. A gente só é uma bênção quando eu estou exercendo alguma coisa na igreja. Mas olha como essa mulher era uma bênção para os de fora. Ela costurava para a glória de Deus. Ela fazia para a glória de Deus. Isso nos ensina que nós podemos trabalhar na nossa profissão para a glória de Deus. Nós podemos abençoar vidas para a glória de Deus. Então, não importa a profissão que você está, você pode trabalhar para a glória de Deus, seja no escritório, seja costurando uma roupa ou fazendo qualquer que seja, que você possa abençoar vidas e você possa trabalhar com excelência para a glória de Deus. E é tudo isso que realmente o Senhor possa ter falado ao seu coração e possa ter te despertado para essas questões. Se você gostou desse vídeo, curte, salva, deixa um joinha e um comentário. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.